Então, let's bora, que tem muita coisa aqui para a gente falar. Vamos começar rapidinho aqui pelo Boletim Focus, pode ser? Vamos começar pelo Boletim Focus, a gente já tira isso aqui da frente. Tivemos algumas mudanças. Dá para ver assim? Deixa eu ver aqui. Dá, né? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. 2025, IPCA, principal ponto aí, que o principal horizonte de tempo, né, que o BC está olhando. Para cima, terceira semana de inflação para cima, tá? 3,60, dado ruim. PIB, mais uma vez revisto aí para cima, tá? Inclusive está até já atrasado, tá? O Itaú BBA colocou uma perspectiva de PIB para esse ano de 2,3. Ele também, né, colocou como um dos responsáveis aí por aumentar 0,3 na sua estimativa de PIB, o pagamento dos precatórios, tá? Teve uma grande melhora na visão dele no consumo, tá? Por conta aí desses precatórios, aqueles 90 bilhões que foram pagos ali entre dezembro e janeiro. Então ele revisou o PIB para cima de 2 para 2,3, isso está o BBA, tá? Nos outros horizontes de tempo sem mudanças, no câmbio também tivemos mudança, tá? Câmbio aí para cima de 2025 agora, né, acima dos R$ 5, 5,05, primeira semana de revisão altista, 2026 5,10 e também 2027 5,10, primeira semana aí com uma revisão de câmbio para cima, tá? IPCA de administrados permaneceu igual 2025. Balança comercial subiu um pouquinho, 80 bilhões de superávit e grande parte dessa revisão também decorrente aí do dólar um pouco mais alto, tá? Resultado primário, tudo igual, tá? Só o último ano ali, 2027, é que nós tivemos aí um resultado primário com um déficit um pouco maior, tá? Mas mesmo assim, né, os dados que o governo acabou revisando, ainda melhor do que o Boletim Focus, tá? O importante não é a visão de que, pô, mas por que que então estragou tanto, né? Se o mercado já nem olhava tanto aí para essa meta aí do governo. A questão não é essa, né? A questão é o abandono, né, do arcabouço fiscal. Isso aqui deu uma minguada, tá? Então, um boletim Focus com uma abertura levemente ruim, principalmente no IPCA 2025, tá? Bom, pessoal, falando ainda de agenda, né, antes da gente falar do que tem para sair hoje, eu queria só trazer para vocês números que saíram agora de manhã, números importantíssimos. Essa semana tem bastante PMI, tá? E nós tivemos os PMIs aí da Alemanha e França. França, né, a gente sabe que numa situação um pouquinho mais complicada. A Alemanha deu até uma melhorada, mas França também está numa situação aí complicada de atividade. E qual foi a foto, né, dos PMIs que nós tivemos agora pela manhã? Tá? PMI de manufatura ou industrial, né, mais fraco e de serviços para cima. No composto, até alguns aí ficaram bem melhor, tá? Isso é o que dá também apoio para as bolsas na Europa. Só que a gente sabe que quando PMI industrial vai ruim na zona do euro, passa aquela dificuldade de recuperação da China, tá? E outro ponto interessante é que a Europa, né, que sempre foi ali uma grande consumidora, né, de produtos de bens duráveis ali da China, agora passa a competir com a Europa, né, principalmente a Alemanha no setor aí de automóveis, né, e isso tem também dificultado um pouco, né, vamos dizer assim, a recuperação da China até ela fortalecer, né, justamente esses setores em que ela pretende competir com a Europa, né, porque a Europa passa a comprar menos, né, produtos e bens duráveis aí da China, tá? Então vamos lá. Tivemos aí alguns PMIs, de serviços vieram, né, todos praticamente aí para cima, começando aqui pela França, tá? PMIs de serviços na França aqui 50,5 contra 48,9, só que o industrial fraco,
44,9, a expectativa era 46,9. A mesma foto na Alemanha, tá? Então, PMI industrial 42,2 contra uma expectativa de 42,8 e o de serviço para cima, 53,3. Tá? E no composto também ficou melhor. E não é diferente também na foto do PMI da zona do euro. Tá? Então, o PMI da zona do euro 45,6 contra uma expectativa de 46,5 e o de serviço 52,9 acima do esperado, 51,8. Ou seja, né, um PMI industrial patinando, mas né, melhor do que talvez aí alguns tempos, né, que ficaram para trás, né, lembrando que o PMI industrial da Alemanha chegou a bater 38, né, então está aí querendo melhorar. Tivemos também aí o PMI do Reino Unido, mesma foto, tá pessoal? PMI industrial 48,7, abaixo do esperado e serviço para cima. E o composto 54, né? O que poderia de repente gerar de preocupação se nós estivéssemos falando dessa foto nos Estados Unidos, porque um PMI de serviço mais forte poderia estar né, contaminando principalmente aí o core dos índices de inflação. Quando a gente está falando de Europa, a gente sabe que a Europa tem uma foto mais tranquila aí para cortar juros, tá? Bom, feito aí as ponderações sobre os PMIs, né, vamos falar um pouquinho da agenda, o que nós temos para hoje, tá? Nós tivemos alguns números aí divulgados, né, de balanços. Hoje nós vamos ter às 11 horas variação, tá? Eu acho que esse aqui tá faltando aqui, ó, tem 10:45 aqui, ó. Então vamos lá, ó. Daqui 16 minutos aí, né? A gente vai ter 9 horas licença de construção, 9:55 índice Redbook de atividade, 10:45 PMI industrial, PMI composto, PMI de serviços dos Estados Unidos. É o principal dado da agenda. Tá? E aí aquilo que eu acabei de falar, se nós tivermos um PMI de serviço muito forte, é ruim para a inflação, principalmente porque pega o core ali da inflação, né? E se vier combinado com o industrial também mais forte, aí combinação né, para um mercado de queda de bolsa e alta de dólar, justamente porque vai dificultar um cenário de corte de juros nos Estados Unidos. 11 horas nós vamos ter dados de moradias, vendas de casas novas. Depois, 11 horas ainda, índice de manufatura do Fed de Richmond. Dentro aí desse indicadores do Fed de Richmond, você também tem índice de embarques do setor industrial, setor de serviços, né, tem um leque aí de números né, que compõem aí os indicadores do Fed de Richmond, tá? 14 horas, leilão americano da Note de 2 anos, importante, tá, pessoal? Note de 2 anos tem aí importância né, na curva de juros. Depois, 17h30, estoque de petróleo bruto divulgado aí pela agência API. E aí, no final do dia, mais uma rodada aí, né, de CPI sendo divulgados, principalmente ali na Austrália e também dados de balança comercial na Nova Zelândia. Tá? Então, feito aí a ponderação da agenda, vamos seguir aqui com o overview dos ativos lá fora. Tá? Pessoal, bolsas hoje majoritariamente aí tentando mais um dia de recuperação, tá? Então nós temos o S&P com uma alta de 0,25, Nasdaq 0,29, Dow Jones 0,16, parte aí, né, dessa recuperação por conta de alguns balanços que foram divulgados até agora. A semana, como a gente falou ontem, é recheada de divulgação de balanços importantíssimos. Se eu não me engano, hoje tem Tesla. Índice de emergentes subindo 1%, né, o Russell, perdão, caindo 0,06, índice de emergentes subindo 1% e o VIX caindo 1,89 aos 16,62. Isso mostra como o VIX também começa a sentir parte da descompressão global que nós tivemos aí na balança de risco, principalmente em relação ao geopolítico, principalmente falando de Irã e Israel, né? Inclusive o ouro em 2 sessões perde aí quase 4%. Isso é reflexo
justamente desse alívio, tá, desse alívio na questão da balança de risco geopolítica, certo? Então bolsas na Europa, como eu adiantei para vocês, tem uma performance melhor, justamente por conta dos PMIs. Estoque 50 com uma alta aí de 0,98, Paris sobe 0,53, Londres sobe 0,31, DAX da Alemanha 1,08, Madrid 1,41 de alta. Única que destoa aí, Itália recua 0,58. Na Ásia, nós tivemos um CSI 300 recuando 0,70 e o SEC composto recuando 0,74. E por quê? Justamente por conta do PMI industrial da zona do euro. A zona do euro impacta bastante a recuperação do setor, né, mais setor mais cíclico aí da China, e principalmente gera uma percepção de recuperação em equities por lá. Como o PMI industrial não está indo bem nas principais economias aí da zona do euro, isso pesa, tá, em algumas ações aí da China, tá? Já o índice Hang Seng, ele sobe 1,92, só que aí nós temos um ponto local, né, uma informação local, um trigger local, que faz com que Hong Kong destoe das outras bolsas na Ásia. E o que, que é, né, justamente esse ponto local, né, esse trigger local? A China transformou Hong Kong em um ponto aí, né, de um centro global de listagem de ações chinesa. Então, ela vai facilitar o regulador, a CVM de lá, vai facilitar a listagem, né, das principais empresas chinesas na praça ali de Hong Kong, tá? E a ideia é transformar ali, fortalecer, né, Hong Kong como um grande centro comercial global de ações chinesas, tá? Então isso faz aí que o índice Hang Seng de Hong Kong performe melhor com 1,92 de alta, tá? O índice Kospi de Seul 0,24 de queda. E aí, tá, falando aí da economia sul-coreana, nós também temos um ponto importantíssimo. Eu não sei se vocês estavam sabendo, mas os Estados Unidos, né, fez uma reunião com o Japão e também com a Coreia do Sul para falar sobre a questão da interferência, né, do Banco Central japonês no câmbio, tá? Uma intervenção cambial ali no Japão. E ele queria não vou dizer uma autorização, ele queria uma ação combinada, né, que pudesse envolver ali Estados Unidos e também a Coreia do Sul, já que a moeda sul-coreana, o won, né, também está aí em queda, né, justamente aí por conta de um dólar mais forte. E eles queriam então uma reunião com os Estados Unidos, justamente para discutir essa intervenção. Segundo o Suzuki, que é ali o ministro de Finanças do Japão, isso saiu de ontem para hoje, já foi acordado os moldes dessa intervenção. Então, pessoal, o ien que tá, o iene, né, que está nas mínimas aí em 34 anos, é iminente uma intervenção, tá, por parte do Japão. E aí possivelmente teremos também uma intervenção na Coreia, justamente para tentar recuperar a força aí do won sul-coreano, tá? Então, tem impacto para dar uma volatilidade em algum momento aqui, porque justamente, né, pesa sobre o DXY, o iene tem aí um peso gigantesco no DXY, então fiquem atentos, tá? Deixa aí um alerta sobre essa intervenção no iene por parte aí do Banco Central japonês, tá? O índice Nikkei do Japão sobe 0,30 e o Nifty 50 0,14 de alta. Já a curva de juros aqui no Brasil ontem, né, foi um dia também de tirada, né, um pouquinho mais de pressão, principalmente aí no miolo da curva. Então, o vértice mais curto aí não conseguiu ceder, e acabou aí também os vértices mais curtos, né, não conseguiu ceder mais. Deixa eu até apagar, eu já tinha apagado esse 2024, não sei porque que ele está aqui. Então os vértices mais curtos aí não conseguiu ceder mais,
mas de qualquer maneira, né, tirando um pouquinho de pressão a cada dia, já ajuda bastante aí a tirar também pressão no câmbio, que é o que a gente viu ontem, né. Inclusive, por falar em câmbio, ontem quem operou a correlação de peso mexicano com o real se deu mal, né. E por que que se deu mal? Justamente porque está tendo desmonte do cross que existia, né, entre o peso mexicano e o real, tá. Então nós estamos vendo aí um desmonte, tá, dessa operação. Isso faz com que a correlação não, tenha aí uma disfuncionalidade, não trabalhe, né, com uma correlação perfeita como a gente viu em alguns momentos, tá bom? Então curva de juros hoje provavelmente vai ficar por conta, né, provavelmente vai seguir o peso do leilão de pós-fixado. Hoje nós temos aí leilão de pós-fixado toda terça-feira, leilão de NTN-B, e aí nós temos também a curva de juros pesando aí, pesando no sentido, né, de que vai, também dar um trigger para a curva de juros aqui, e esse trigger é mais altista, tá? Porque a curva de juros global para cima. 10 anos da Alemanha 0,84 de alta, França 0,74 de alta, o Gilt de 10 anos 1,5 de alta, Itália 0,92 de alta. As Treasuries de 2 anos que hoje tem leilão, às 14 horas, já anota aí, 0,44 de alta, subindo 2 pontinhos, 10 anos sobe 3,3, né, 3,3 pontos de alta, dá 0,72% de alta, aos 4,64 de taxa de yield, tá. Moedas, um cenário levemente mais misto, dólar frente ao peso mexicano, queda, já frente ao usar o dólar sobe 0,21, frente às moedas exportadoras de commodities, o mercado também mais perto aí do 0 a 0, o dólar frente ao dólar canadense 0,06, frente ao dólar australiano cai 0,01, frente ao quilo neozelandês o dólar americano sobe 0,12. Frente às moedas do leste europeu, o dólar frente à coroa sueca 0,05 de queda, frente ao franco suíço o dólar americano também cai 0,15, frente ao euro o dólar cai 0,17. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, o dólar frente ao iene japonês 154,8, por enquanto trabalha com uma queda de 0,03, mas sente já, né, os boatos de intervenção no iene, tá bom? Bom, metálicas, dia ruim para metálicas, tá? Índice Bloomberg de commodities com uma queda de 0,27. O minério de ferro caiu aí 3,14%. Isso é o futuro, tá, pessoal? O cobre também recuando, 1,42. Alumínio 0,72. Ouro, como eu falei para vocês, sente com mais intensidade o alívio, né, em relação às tensões entre o Irã e Israel. Em 2 dias perde, chega a perder quase 4%, só hoje 1,33%, e a prata também perde aí 1%. Nos grãos temos o café realizando também 2 de queda, soja 0 a 0, milho 0 a 0 e o trigo 0,81 nas máximas aí em 6 anos, tá? Trigo com potencial de impactar bastante a inflação aqui, tá? Petróleo cedendo aí para perto de 86,40, 0,84 de queda é o Brent, o WTI recua 1%. Nos termos de troca, né, pegando os grãos, com exceção do minério, um cenário que ainda fortalece um cenário de queda para o dólar por aqui, tá? Mas como nós temos aí um dólar aqui que ontem destoou das principais moedas, né, talvez a gente não tenha aí os termos de trocas fazendo tanto peso, tá? Bom, já estamos no leilão aí, vamos para o técnico. Começar aqui pelo dólar. Dólar ontem, como eu acabei de falar para vocês, destoou bastante, né, de alguns pares, principalmente do peso mexicano, veio aí para entregar, né, uma queda considerável, aí quase, se não me engano, quase 1% de queda, né? Deixa eu ver se eu tenho, não tem mais a variação aqui. Chegou a fazer mínima ali perto do 68, 5168. O ponto que a gente tinha era o 6635 e o 57. Divisor de águas, pessoal, tá lá na região do 5186, 5187. Só tenta uma recuperação acima desses níveis, tá? Aqui nesse 5186 ele pode tentar um pullback, encontrar uma resistência, um enrosco nessa região, e se nada atrapalhar, tem
uma sinalização de continuidade desse movimento de queda que a gente viu por aqui, inclusive pode até desenhar uma outra bandeirinha de baixa, tá? Essa bandeira de baixa que a gente desenhou ontem, o alvo estaria lá no 5124, tá? Suporte nós vamos ter aí 5166, 5157, 5147 e 5124. Para cima, ganhando o divisor de águas, média de 200 na região do 9798, ganhando essa região e levando também o 200, 5.200, tem espaço para um pullback até a região do 5223. Essa daqui também vai ser outra região que vai largar faísca para trabalhar acima. Se ganhar essa região do 5223, temos o 33, 48, 62, 77 e 86 para cumprir, tá? Pelos contratos em aberto, nós tivemos aqui, ó, pelos contratos em aberto, nós tivemos uma movimentação de venda em praticamente aí, saldo vendedor em praticamente aí os três, né, principais players, que seria fundo local, ponta vendida aumentou 2.689, ponta comprada aumentou 1.200, saldo vendedor de 1.400 contratos. O gringo desceu a linha nesse dólar ontem, ponta vendida vendeu 26 mil contratos, ponta comprada aumentou 10 mil, ou seja, a ponta comprada não estopou dos 5.300 para cá. Caso, né, a gente tenha aí mais uma descompressão na balança de risco, esse comprado aqui, imaginando que a força, né, onde ele entrou mais, com mais compra foi acima dos 5.100, abaixo dos 5.100 esse cara vai estar enrolado, tá? Então, vendedor, né, saldo vendedor aí de 15 mil contratos e jurídicas não financeiras 1.100 contratos. Contraparte, grande parte dessa venda absorvida aí por bancos. Ponta comprada de banco aumentou 29.400, ponta vendida aumentou 13, certo? E agora a gente segue aqui para o índice. O índice, um dia também, né, de recuperação, um dia de melhora ontem, assim como a gente viu no câmbio, o índice também performou positivamente. Tivemos até uma LTA sendo testada no dia de ontem e mostrou aí a sua recusa, mostrou a sua força por enquanto aí no intraday. Hoje ela está beirando aí a região dos 126.800, 126.850. É o ponto que a gente precisa monitorar, principalmente nos candles de 5 minutos, no tempo mais curto, né, no tempo gráfico mais curto. Se perder essa LTA, vai tentar também buscar essas regiões de fundo, principalmente aqui o 126, 150 e aquela região ali do 125.500. Torcemos para que não. Divisor de águas aí na região de 127.800, acima do divisor de águas e levando aquela máxima de ontem no 660, espaço para vir testar aqui os 128.400, 128.900, 129.280, 129.720, 130 mil. Para baixo, né, se não conseguir ganhar aí o divisor de águas, lembrando, 127.200 era um ponto que a gente falou que até confirma o fundo aí no diário, então precisa ficar acima desse ponto. Caso não consiga ganhar o divisor de águas, tem aí justamente LTA como principal ponto, perdendo a LTA, enrosca, e aí pode começar a dar um cenário mais vendedor para buscar os 126.340, 126.170 e depois 125.500, 124.900, tá? Pelos contratos em aberto, destaques aí de compra pelo fundo local, mais um dia fundo local comprando. A ponta comprada aumentou 7 mil contratos, ponta vendida estopou 5 mil, saldo comprador pelo local 12 mil. Ponta comprada do local aproveitou a subidinha de ontem para diminuir posição, 4 mil contratos, e ponta vendida aumentou 8 mil. Saldo vendedor, 12 mil contratos pelo gringo, certo? Então, feito aí também a ponderação aí sobre os contratos em aberto e o técnico, vamos aqui para a nossa abertura.